Essa semana, ou nesses últimos dias, três grandes tapas, eles nos atingiram. Alguns deles atingiram, assim, população mundial. Primeiro tapa. O primeiro tapa, com certeza, se não 100%, 99% de quem está me assistindo ouviu falar e viu a cena. É o tapa do Will Smith, entrega do Oscar. Na entrega do Oscar, um humorista, Chris Rock, ele faz uma piada citando a esposa de Will Smith, a Jada, é o nome dela, e ele faz uma comparação com o filme da Demi Moore, onde a Demi Moore está careca no filme, e ele faz um trocadilho infeliz, uma piada infeliz, citando a esposa do Will Smith, que estava na cerimônia da entrega do Oscar, e a esposa dele também careca. Mas qual o grande problema? O grande problema é que ela é careca, a esposa de Will Smith, por causa de uma doença, alopcia. Não sei se a pronúncia está correta, mas é o divulgado pela mídia. Obviamente, ela se sente constrangida, ela se sente ofendida. Will Smith se levanta, vai até o palco, se aproxima de Chris Rock e dá um tapão nele. Dá um tapa nele, volta para o seu lugar. Fica uma cena assim que ninguém está entendendo. Algumas pessoas acharam que era uma grande armação de Hollywood essa cena, mas essa cena de fato aconteceu, saiu do script. E o Will Smith, do seu lugar onde ele estava sentado, começa a gritar com o Chris Rock, né, que continua fazendo as suas piadinhas, sem graça e tentando segurar a situação. E aí o Will, ele diz com todas as letras: tire o nome da minha esposa da sua boca suja. Até aqui. Esse foi o primeiro grande tapa que o mundo está comentando nesses últimos dias. Que público era aquele? Quem estava ali naquele teatro? Atores, atrizes, produtores, enfim, gente do cinema. Quem estava ali eram pessoas, na sua maioria, do convívio, da mesma profissão, do mesmo meio que o humorista e o ator em questão. Portanto, eu estou falando ali num grupo de comunhão. O primeiro tapa na cara que o mundo deu e que o mundo assistiu nesta semana foi um tapa na comunhão. Por quê? Ali faltou respeito para com aquele grupo, com o seu grupo de comunhão. E o respeito falta da parte do humorista e da parte do ator, quando perde todo o controle e parte para a violência. Portanto, a gente tem ali respeito que está sendo desrespeitado num grupo de comunhão. Segundo tapa que só se falou nele nos últimos dias. O mendigo que pegou a esposa de um personal trainer. Se você não leu essa história, eu duvido que você não tenha lido, não tenha ouvido falar. Eu estou falando de um casal que sai com um grupo de uma determinada igreja evangélica, não sei qual, para fazer caridade nas madrugadas e vai levar sopão, comida, enfim. E todas as histórias que eu li são muito nebulosas. A esposa que foi flagrada, que foi pega no ato sexual num carro com o mendigo pelo marido, tanto é que o marido tira o mendigo do carro e começa a bater nele, achando que era um estupro, mas aí ela fala, não, é consensual. Mas me chama a atenção a narrativa da esposa. A narrativa da esposa, ela fala que quando ela se aproximou do mendigo, ela olhou no rosto dele e viu o rosto do marido. Aí ela deu um abraço e quando ela olha de novo, ela viu no rosto do mendigo o rosto de Deus. E aí ela partiu para o beijo e convidou, e os dois combinaram para ir para um lugar mais afastado num carro.
O tapa aqui é o tapa na lei. Lucas 4:8 diz o seguinte: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E esta é uma frase emprestada de Deuteronômio capítulo 6. Bom, então eu estou falando da Torá, eu estou falando de uma lei fundamental para a nossa vida. Eu estou falando de uma ordem que a adoração é somente a Deus. E por que eu faço essa comparação? Deixa eu te fazer uma pergunta e, se você puder, me responde aí nos comentários. Se você visse, se você fosse agraciado pelo Espírito Santo para conseguir enxergar o rosto de Deus, qual seria a sua reação? Bom, quando eu leio a Bíblia, as pessoas que presenciaram manifestações da presença de Deus, eu estou falando da simples presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer que nenhum homem viu a face de Deus. Deus, ele se revela na pessoa de Cristo. E ainda assim, nós não ficamos com registro fotográfico, desenho, nada a respeito do rosto de Cristo. Quem viu o Cristo terreno, viu. Quem não viu, aguarde a segunda vinda dele. Bom, mas na Bíblia, quando a gente encontra pessoas que estão diante de uma manifestação do poder de Deus, sabe o que elas fazem? Elas se prostram, elas se ajoelham, elas tremem, elas choram, elas clamam, elas adoram. Mas a esposa do personal, ela diz que ela viu o rosto de Deus e marcou um momento para pegar Deus. Você está entendendo? Para essa geração, Deus é uma ótima, entre aspas, esse ótimo, é uma desculpa para todos os seus pecados. Porque Deus, afinal, para essa geração, Ele é amor, Ele é soft, Ele é light. Não tem justiça, não tem lei, não tem doutrina, para quê? Então, para essa geração, Deus é uma excelente desculpa, mas Ele não é Senhor, Ele não é Salvador. Para adorar, para obedecer, para reverenciar. Portanto, o segundo grande tapa é um tapa na lei. É um tapa que fere, é um tapa que machuca, é um tapa. O terceiro grande tapa que o mundo está presenciando, atende pelo nome de Anitta. A Anitta, muita gente no Brasil está comemorando, e fora do Brasil, que a Anitta chegou e atingiu o primeiro lugar no Spotify mundial com uma de suas músicas, que eu não conheço, que eu não ouço. Se você me perguntar uma música da Anitta, eu vou ficar devendo para você. Eu pensei em ler trecho da letra da música dela, porque obviamente eu fui pesquisar, mas não daria, eu ia complicar e estragar essa reflexão com a maioria de vocês. A letra da música da Anitta, que atingiu o primeiro lugar no Spotify mundial, é uma letra nojenta, pornográfica, é uma letra totalmente deturpada, uma letra que avacalha com todos os valores, uma letra que adolescentes, crianças, pré-adolescentes estão ouvindo e estão consumindo, e provavelmente você, papai, mamãe, que estão me ouvindo, nem imaginam. O clipe dessa música, que é a música que ela atingiu patamares impensáveis para uma, entre aspas, artista do calibre de uma Anitta. O clipe é um filme pornográfico, é um curta-metragem de pornografia. O tapa desse prêmio, dessa conquista da Anitta, é um tapa na moral. Toda a moral cristã é agredida.
E é cruel, porque não são apenas pessoas desse mundão que consomem e que estão aplaudindo. Poxa, a Anitta. Eu ouvi argumentos do tipo assim: brasileiro não valoriza os seus artistas. A Anitta está vencendo na sua carreira internacional e o brasileiro fica aí debochando. A que preço ela está vencendo? É sério mesmo que existem críticos que vão exigir de mim que eu aplaude uma porcaria, um lixo? Porque isso é o mínimo para falar da obra que a Anitta está distribuindo mundo afora e para brasileiros. E o duro que a obra da Anitta atinge exatamente essa geração teen, essa geração pequenininha, essa geração que está em formação nos seus valores. Então esses são os 3 grandes tapas desses últimos dias. E os beijos? Onde é que estão os beijos? Will Smith, o relacionamento dele com a Jada é um relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto, caso você não saiba? O relacionamento aberto é, ele pode pegar, se relacionar sexualmente com quem ele quiser. E abertamente, ela sabe e não tem problema. Assim como ela pode se relacionar com quem ela quiser e ele sabe e não tem problema. Neste caso, existe uma ironia aqui. Neste caso, se o Will Smith ver a esposa dele transando com outro homem, ok. Uma piada com a mulher dele, ele dá um tapa. Mas um outro homem transando com a mulher dele, ok. Está no acordo. Beijos. Bom, sobre o mendigo e a Anitta, eu não preciso nem falar para você. Eu não preciso desenhar para você o tipo de beijos que rolou entre mendigo e esposa do personal e entre Anitta e toda a lista de homens e mulheres com os quais ela se relaciona. Tapas e beijos. Bom, o resto eu falar do respeito. E o respeito? O que significa respeito? Respeito significa consideração, deferência, reverência. Bom, portanto, respeito passou muito longe desses tapas e beijos que eu acabei de resumir para você e que certamente você ouviu falar sobre eles. Portanto, o respeito entre tapas e beijos, ele está totalmente abafado, ele está totalmente massacrado e desprezado. Acredite se quiser. Olha a lista: guerra na Ucrânia, preço exorbitante dos combustíveis, pandemia global, diminuindo seus índices, com grande chance de daqui a pouco virar uma endemia. Notícias da China de que os caras isolaram 30 milhões de chineses porque lá já tem novas variantes. Desemprego, inflação, corrupção, eleições. Bom, o que significa tudo isso que eu estou falando para você? Esses temas que são decisivos e fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, são temas que eles interferem diretamente na minha casa, no meu desempenho nos negócios com clientes, no meu trabalho. Eles influenciam diretamente na minha família, na minha fé. Por incrível que pareça, acredite se quiser, esses temas nos últimos dias, eles foram minimizados, eles ficaram bem discretinhos na mídia e em alguns casos eles sumiram da mídia. Por quê? Porque nos últimos dias o consumo de notícias ficou por conta do Will Smith, do mendigo e da Anitta. O que você vai esperar de uma geração que está mais interessada no tapa do Will Smith, no rolê do mendigo e na conquista da Anitta? O que você espera? É uma geração que perdeu a noção do respeito. É uma geração que... O que nós vamos fazer? Como é que vai ser?
Bom, aí a gente chega nesse ponto aqui da nossa reflexão. Como é que a gente reage a tudo isso? Como é que a gente... o que a gente aprende de tudo isso? Existem lições. Lições que você precisa gravar. Lições que você precisa assimilar desses 3 grandes tapas do total desrespeito com a fé cristã. Primeira lição: quando o respeito está entre tapas e beijos, pessoas viram coisas. Quando o respeito está entre tapas e beijos, como ficou nesses dias e como está nesses dias nesta sociedade, pessoas viram coisas. Quer um exemplo? Um exemplo assim, cruel. E que se você não viu essa notícia, eu vou te dar. Um deputado estadual, aqui de São Paulo, que já vinha preparando a sua pré-candidatura para ser governador do estado de São Paulo, foi fazer boa ação, entre aspas, na Ucrânia. E olhando para ucranianas refugiadas, a frase dele, que foi gravada e viralizou e acabou com a carreira política dele, foi: elas são fáceis porque são pobres. Quando não tem respeito, pessoas viram coisas. Grava isso. Pessoas viram coisas. A frase desse deputado, ela é toda ruim. Ela é machista, ela é racista, ela é preconceituosa. Ele detona com a mulher, ele detona com a mulher ucraniana e ele detona com os pobres. Ele conseguiu em uma frase acabar com tudo. Portanto, quando o respeito está sendo engolido entre tapas e beijos, pessoas viram coisas. Segunda lição: quando o respeito está entre tapas e beijos, coisas viram piadas. Portanto, a Jada não é uma mulher com alopecia. A Jada é uma mulher careca. Piada de mau gosto. Eu tenho uma irmã que está enfrentando um câncer severo. Eu tenho uma irmã que ela está lutando bravamente e vencendo, no nome de Jesus, um câncer explicado pela medicina como raro e incurável. Eu tenho uma irmã que ela vem de 1 ano de tratamento, que já chorou muito, que lutou muito, que está orando muito, e ela venceu o tratamento dela, e agora ela entrou em remissão. Eu tenho uma irmã que, por causa desse tratamento rigoroso e severo, ficou careca. Deixa eu te falar, isso não é piada, isso não pode virar piada. E em uma mulher, uma coisa, o homem careca, ele tem um tipo de reação. Para a mulher, existe aí todo um massacre psicológico para ela, para a delicadeza dela, para a aparência dela. Isso não é piada, isso não pode virar piada. Mas, quando o respeito convive entre tapas e beijos, coisas viram piada. Terceira lição: quando o respeito está atolado entre tapas e beijos, piadas viram verdades. A gente está num mundo que humoristas acham que eles podem contar a piada que eles quiserem. E em nome do humor, eles massacram e zombam de tudo e de todos. Mas a reação do Will Smith e a reação daquela audiência, da crítica mundial, mostra que, sim, existe limite para o humor. Não dá para você zombar de tudo. Não dá para você zombar da fé alheia. O irônico ali da entrega do Oscar é que foi um negro batendo em outro negro. Foi um artista batendo em um artista. Foi um infeliz do humorista fazendo piada com a esposa de outro artista que não gostou.
Portanto, os críticos de plantão ficaram quietinhos, porque não tinha por onde pegar e atacar. Mas se fosse com os elementos que interessam para a militância, o massacre ia estar sendo enorme. Mas eles já se perdoaram, um já pediu desculpa, o outro também, já vieram a público. E eu não concordo com a piada de mau gosto e não concordo com a reação do Will Smith. Agora veja, eu não concordar não significa que eu não compreenda. A vida não tem respostas fáceis. É difícil se colocar no lugar do Will Smith. Ok, ele tem um relacionamento aberto, mas na ética dele, na visão dele, ele está correto, ele está ok. E ainda que eu não concorde, eu respeito. E ele, naquele momento, segundo informações, aquele infeliz daquele humorista já zoou dele em outras vezes, da esposa dele em outras vezes, e ali foi a chamada gota d'água, transbordou. Então eu entendo, embora não concordar, embora não aprovar a reação dele, mas eu compreendo. Então, piadas viram verdades. E eu vou te dar um exemplo. E eu acho que eu fico bem confortável para fazer essa crítica de que eu não concordo com o tapa. Existe uma piada que ela, de tão repetida e de tão forte, ela virou uma verdade. E não poderia. Sabe qual é? Mulher no volante, perigo constante. Nossa, mulherada no volante, que desastre. Sai batendo no carro, sai ralando. Pelo amor de Deus, não, fique em casa, não sai na rua que fulana está dirigindo, o risco é grande. Nunca concordei. Existem motoristas bons, homens, e existem motoristas mulheres que são muito boas na direção. Mas existem homens que são ruins no volante e mulheres que são ruins no volante. Você não pode colocar um rótulo desse num gênero e querer que aquilo, isso é uma piada que acabou para muita gente virando verdade. Graças a Deus, eu casei com uma mulher que é muito fera no volante, dirige muito bem. Bom, então o que eu vou te contar? Na IAP do Parque eu já dei esse testemunho, mas deixa eu te contar. Uma vez um carro nosso bateu. Esse carro bateu de frente, a 30 por hora, estourou um pneu. Quando estourou o pneu, o carro foi puxado e entrou bem assim no meio de uma lixeira de calçada, a 30 por hora. Só que acabou com a frente do carro. O carro ficou 2 meses numa oficina refazendo toda a frente. Seguro pagou, tudo bonitinho. Quem estava dirigindo esse carro era a minha esposa. E eu lembro que eu estava em casa e ela ligou para mim chorando. Ela falou: Edmilson, eu bati o carro. Eu falei: Rê, aconteceu alguma coisa com você? Como é que você está? Ela falou: não aconteceu nada. Eu estava a 30 por hora. Só que o pneu explodiu. Então deixa eu te dizer, se você estiver numa estrada, em algum lugar, e o teu pneu não furar, porque quando ele fura, ele vai murchando devagar. Mas se ele explodir, cara, você vai perder o controle do teu carro. Não tem muito o que fazer. E a 30 por hora aconteceu isso, eu falei: calma, eu já estou indo aí. Peguei o carro, fui até lá, me encontrei com ela, ela estava bem, e eu vi o carro. Eu falei: puxa, ou seja, não tinha ninguém, de manhã, não tinha trânsito. Uma fatalidade. Ok, o carro ficou pronto, eu fui buscar, cheguei na oficina, fui lá fazer o acerto, assinar a papelada do seguro, tudo isso. Do nada, quem me atendeu foi o dono da oficina, uma oficina gigante, linda, equipada, uma oficina autorizada pela seguradora. Do nada, o dono da oficina vira para mim e faz uma pergunta que ele não precisava fazer. O serviço dele era consertar meu carro e entregar meu carro, ok, só isso. E ele me pergunta: quem estava dirigindo o carro? Aí eu falei: a minha esposa. A reação dele: então está explicado, lógico, só podia ser mulher. Pô, coisa estúpida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, garota e garota que estão me ouvindo agora, quando o cara teve essa reação,
Eu estava conversando com ele amistosamente, elegantemente, educadamente, mas quando ele teve essa reação, eu fechei a cara, eu olhei para ele, eu falei assim: cara, presta atenção, você conhece a minha esposa? Você alguma vez já andou no carro com a minha esposa dirigindo? Você sabe como ela dirige? E ele foi mudando de cor. Eu falei: você não sabe. Então eu não admito e não te dou licença de ficar criticando e falando da minha esposa. Faz o seu serviço e me entrega esse carro. O cara não abriu a boca, me atendeu. Agora deixa eu contar para vocês. A secretária dele estava na mesa do canto. Quando ela viu a minha reação, pensa numa mulher realizada. Ela olhou e ela me olhava com admiração e com um rosto de satisfação. Acho que na cabeça dela era assim: tomou desavisado. Finalmente apareceu um aqui para falar o que você tem que ouvir. Percebe? Então, a gente está num mundo onde o respeito está mergulhado entre tapas e beijos. E aí pessoas viram coisas, coisas viram piadas, piadas viram verdades. E não pode. Nós não precisamos, não devemos, não temos que aceitar essa agenda impositiva de um mundo caído para cada um de nós. Por que não? Porque o que está por trás de uma celebridade como a Anitta? Você já parou para pensar? Voz ruim, letras ruim, músicas ruim, performances, as performances dela de palco decadentes ao extremo. O que está por trás? Antigamente, os donos da mídia, há muito tempo atrás, há décadas atrás, eles só queriam lucro e grana, só isso. Mas os donos da mídia, hoje, eles querem ditar para o mundo a filosofia que o mundo tem que aceitar, os costumes, a fé, a religião. E eles fazem isso através da arte, através de celebridades, através de militâncias, através de tudo isso. Não. Nós fomos chamados para sermos diferentes e luzes no meio de uma geração perversa e corrompida. Bom, aí, quando a gente se vê então nessa sociedade que está atolada, onde o respeito está aí se afogando entre tapas e beijos, qual a recomendação bíblica? Vou ler para você. É um verso que me cativou quando eu preparava essa reflexão. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 17. O versículo 17 diz assim: honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa reflexão até aqui. Obrigado pela exposição, pela leitura da Tua Palavra. Continua falando com amor, com graça, com carinho e com poder aos nossos corações. Em Teu nome eu oro. Amém. Esse versículo, ele é o último versículo de um bloco que está falando sobre como o cristão deve se comportar no meio de pagãos, no meio de pessoas que não respeitam a fé, não respeitam a palavra. Eu vou ler o trecho completo para você, começa no versículo 11. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe essa leitura. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores ou aqueles por ele enviados para castigo de malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus,
que fazendo bem possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Aí ele fecha no 17: honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Em uma palavra, eu resumiria esse versículo 17 com a palavra respeito. A palavra honra tem a ver com respeito. E a sentença aqui de Pedro, nessa carta, a sentença dele começa assim: honrai a todos os homens. Então eu devo respeito a todos os homens, independente de se eles concordam comigo, independente se eles têm a mesma fé que eu, independentemente deles serem ateus, de não crerem em Deus, eu devo respeitar a todos os homens. O texto não está falando que eu devo concordar com eles, que eu devo aceitar as verdades deles, mas eu preciso respeitar, porque eu também quero respeito com a minha fé, com a minha vida, com as minhas escolhas, com as minhas decisões. Então aqui ele abre o 17 para concluir o trecho: honrai a todos os homens. Aí ele vem: amai a fraternidade. Fraternidade tem a ver com irmãos, tem a ver com comunhão, que foi o primeiro tapa que eu citei para você. Então ele está falando: respeite a comunhão, não vai desrespeitar a comunhão. Aí ele continua aqui: temei a Deus. Temer a Deus tem a ver com a moral cristã. A única moral que cristãos seguem é a moral cristã. O Ocidente é formado nas bases dos valores judaico-cristãos. E é isso que toda essa militância hoje no mundo tenta desconstruir, a moral judaico-cristã. E aí ele vai terminar: honrai ao rei. Honrai ao rei tem a ver com a lei, que eu citei também para você agora há pouco. Portanto, a gente tem nesse versículo 17 a questão do respeito como um todo, para a gente viver bem nesta sociedade, em meio a pagãos, em meio às pessoas que não creem. O mundo é decadente, o mundo jaz no maligno, o mundo está atolado em pecado, os dias caminham de mal a pior. O mundo vai mal nas suas escolhas, nos artistas que colocam em primeiro lugar na plataforma mundial. O mundo vai mal. O mundo vai mal nas explicações que dá para os seus pecados e misturando nas explicações a imagem, a figura, o ser sagrado de Deus. O mundo vai mal quando perde o seu equilíbrio e tenta resolver as coisas na violência. O mundo vai mal. Essa galera toda que gosta de falar um monte de coisa, por conta desses 3 tapas que eu te falei, essa galera e essa torcida mundial está bem quietinha, está aceitando tudo isso. Qual é a grande lição? Qual é a conclusão que a gente chega nessa reflexão? Nós devemos seguir o respeito. Independente dos tapas que nós estejamos levando dessa sociedade e desses tempos difíceis, nós devemos ser seguidores do respeito. Quando você decide ser seguidor do respeito da palavra, automaticamente você está sendo um seguidor e um discípulo do Cristo da palavra. Porque se tem um personagem bíblico que respeitou a tudo e a todos, esse personagem é Jesus. Ele respeita até as últimas consequências, porque ele veio com uma missão, e a missão dele apontava para uma cruz, e ele aceita a missão dele. Portanto, seguidores de Cristo são seguidores do respeito. Respeitam pais, autoridades, líderes espirituais, respeitam chefes, respeitam hierarquias, porque quando você desrespeita, acabou. Eu vi muita gente, mas muita gente, aplaudindo. Não,
marido é o Will Smith. O cara, pô, o marido desse, então, mas é um marido desse que vive numa relação aberta. O modelo de família está sendo atacado de todas as formas. Então você elogia o tapa, e se você elogia o tapa, você precisa elogiar tudo, todo o pacote. O modelo de família judaico-cristão, o modelo bíblico é um só, não tem dois modelos. Família na Bíblia tem um homem, uma mulher e filhos. Os outros modelos de famílias que existem hoje no mundo e que vão aumentar os seus tipos são criações humanas. E e esse por favor, me compreenda. Eu respeito, porque se a pessoa escolheu aquilo, mas eu discordo, eu não aprovo, eu sei que é pecado e eu sei que não condiz com a palavra de Deus. Não tem como. Portanto, a conclusão de um papo desse é: devemos ser seguidores do respeito, seguidores de Cristo. Você quer dar um tapa no pecado? Você quer dar um super tapa no pecado? Existe um caminho. Comece a ser seguidor de Cristo e do devido respeito à sua palavra. Porque tudo o que o pecado quer é que cristãos comecem a achar normal e legal os tapas que o mundo está dando na gente. Comece a achar que é normal BBB, Anitta, funk, letras bizarras e pornográficas. Comece a achar normal que um mendigo, porque transou com a esposa de um personal trainer, receba 4 convites até agora, porque deve aumentar, de partidos políticos que querem que ele concorra para deputado federal. Porque o mendigo agora está na moda. É muito escárnio com a fé cristã, com as famílias, com os seres humanos, com pessoas que estão lutando bravamente, que estão procurando respeitar e querem o devido respeito. O mundo não nos respeita, o mundo não tem tolerância com a gente, o mundo não está nem aí para os nossos valores. Mas se nós continuarmos batalhando a batalha da fé, com o Cristo da Bíblia, com convicção, com oração, seguindo a Cristo, seguindo o respeito, esse é o nosso grande tapa no pecado. Porque cada vez que um cristão começa a relativizar e a falar, tá tudo bem, dá para ter um pé na igreja, um pé no mundo, um pé aqui, um pé nos bares, nas baladas, um pé aqui no suquinho, um pé no álcool, na droga, no sexo. Cara, você está fazendo o jogo desse mundo que está tentando dar tapas na igreja de Cristo. Se você quer dar um tapa no pecado, decida quem você vai seguir. Se você pegar Will Smith, o mendigo e a Anitta, se você somar hoje esses 3 personagens, eles têm milhões de seguidores. Qualquer vídeo deles no YouTube gera milhões de visualizações, impactos, é compartilhado na hora, o pessoal manda para grupos de WhatsApp, o pessoal envia link, vira piada, vira meme, faz tudo. Mas aí a IAP do Parque, o pastor Ed, chega para você e fala assim, compartilha esse link, se inscreve no nosso canal, manda o convite para a sua família, para os seus grupos de WhatsApp, manda o convite para o pessoal do seu trabalho. Pô, faz isso. Você não faz. Você não faz. Só que o fã-clube da Anitta colocou ela em primeiro lugar no mundo com uma droga, com um lixo, com uma porcaria, porque os caras não param de compartilhar, de enviar link, de dar risada, e eles não têm vergonha daquele lixo. E muitas vezes cristãos, nós temos vergonha do Evangelho, da fé que professamos, da nossa entrega a Cristo. Não negue a Jesus, não negue a sua fé. Cara, Jesus está voltando.
Jesus está mais próximo do que a gente imagina. É hora de santificação, é hora de seguir a Cristo, é hora de seguir o respeito que Ele propõe na sua palavra. É hora de darmos uma surra no pecado, não com as nossas forças, mas com as forças que vêm dele, do único que devemos seguir. Que Deus te abençoe.